O caso Jerónimo Martins foi um dos temas em destaque no primeiro debate quinzenal de 2012. Em resposta às críticas da esquerda, o Primeiro-Ministro garantiu que o grupo de Soares dos Santos vai continuar a pagar impostos em Portugal. No primeiro debate quinzenal do ano, Pedro Passos Coelho admite mais manobra para negociar, mas rejeita qualquer reestruturação do memorando de entendimento. Seguro repete que é preciso mais tempo. De nós termos vindo a defender, e gostava de ouvir a sua opinião e a sua posição, Sr. Primeiro-Ministro, relativamente à necessidade de o país precisar de mais um ano para proceder à consolidação das suas contas públicas. E, em segundo lugar, de a desalavancagem dos bancos ser mais lenta para permitir maior acesso ao crédito bancário por parte das pequenas e médias empresas em Portugal. O Governo está concentrado em cumprir as metas orçamentais e vai cumpri-las e não vai pedir mais tempo, Sr. Deputado. Pedro Passos Coelho revelou que a nova linha de crédito às PME tem 600 milhões de euros de programas anteriores. Mas para o PS o valor não é suficiente e António José Seguro volta a pedir um apoio do Banco Europeu de Investimento de 5 mil milhões de euros. O Governo gosta da ideia, mas ainda é cedo para ter novidades. Da ala esquerda vêm os temas que Passos já esperava. O PCP trouxe o caso da Jerónimo Martins para o Parlamento. Levantou-se aí uma grande indignação com o facto do grupo Jerónimo Martins ter deslocalizado lucros e dividendos ganhos cá e transferidos para a Holanda. Foi mais um a fazer como os outros, como é sabido. Aliás, a essa pergunta que o povo português faz, para onde é que foi o dinheiro, encontramos aqui, neste exemplo e noutros anteriores, para onde é que vai, para onde é que está a ir o dinheiro. Este grupo, em particular, encontrou não uma situação fiscal que lhe fosse mais favorável noutro regime, o que podia ter sucedido, na medida em que vai pagar exatamente o mesmo nível de impostos que pagava antes, o que vai é repartir uma parte desse pagamento a um outro país. Mas vai pagar o mesmo nível de impostos. Com certeza que vão pagar menos, ou pelo menos pôr o dinheiro ao fresco, que é isso que, no essencial, pretendem. Se fosse verdade a sua resposta, de que se trata meramente de uma repartição de impostos entre Portugal e a Holanda, nós bem nos podíamos lembrar do ditado português: quem parte e reparte e não fica com a melhor parte, ou é tolo ou não tem arte. Neste caso, é a Holanda que fica com as vantagens. A saúde também não ficou de fora do debate. Louçã acusa ao Governo novos contratos no privado. O PCP fala de roubo. Chegamos ao ponto de uma urgência no hospital custar 20 euros, ou esta aberração de uma consulta não presencial taxada com 3 euros, ou uma intervenção do enfermeiro ser taxada em 4 euros. Por isso não se impressione quando nós consideramos que isto é um roubo. Como é que me consegue explicar que esta semana o Governo tenha feito um acordo com o Hospital da CUF Descobertas, privado, claro está, para lhe pagar uma parte das despesas que competem aos serviços públicos de saúde do Estado e abrir champanhe num contrato com o Grupo Melo? Realmente não abri champanhe nenhum, devo dizer, porque nós estamos a atravessar um período de dificuldades sérias. O Sr. Ministro foi autorizado a pagar aquilo que herdou e a reduzir significativamente o montante disponível para contratos futuros. Que o senhor não sabe bem onde gasta o dinheiro. Porque, na verdade, este contrato não existia. Este que eu lhe falei. E foi preciso o contrato com o Grupo Melo no Hospital CUF Descobertas. As bancadas da direita voltaram a mostrar apoio ao Governo, com o CDS a sublinhar a importância da nova lei do arrendamento. Que esta reforma poderá reforçar aquilo que para nós, CDS, é essencial, que haja mobilidade laboral, que o facto de não ter casa não constitua o impedimento de aceitar um novo emprego, que haja mobilidade geográfica e mobilidade social, mobilidade daqueles que são jovens, não ficarem estrangulados em rendas novas por força de um mercado de arrendamento vinculístico, rendas novas que são manifestamente excessivas. Um debate que não ficou marcado por grande novidade. Jorge Bacelar Gouveia, Nuno Sá e Carlos Marques de Almeida são convidados deste Enfoque. Meus senhores, muito obrigado a todos pela vossa presença. Nuno Sá, gostou do debate? Foi esclarecedor?
Não, foi um debate, para ser sincero, um debate morno e, de facto, como diz a peça, sem grande novidade. Nós só podemos comentar este debate fazendo uma análise política muito profunda e muito cuidada e com muito detalhe, e indo muito aos pormenores e àquilo que foi a estratégia dos diferentes partidos para este debate. Notou-se, e queria assinalar este facto, estes debates quinzenais, pela periodicidade que têm, podem decorrer de duas formas da perspectiva do Governo. Ou tem alguma novidade, alguma medida para anunciar naquilo que é o tema do debate, ou então, de certa forma, vão respondendo, vão a reboque das questões que os grupos parlamentares colocam. Eu acho que, efetivamente, hoje verificou-se esta segunda parte do debate. O Primeiro-Ministro não enunciou nenhuma medida, nenhuma estratégia de fundo, nenhuma novidade, nenhuma informação política relevante no debate, e foi um pouco a reboque das explicações sobre a economia, sobre os casos Jerónimo Martins, sobre a questão das linhas de crédito que o PS levantou, sobre a austeridade. Não direi também que terá sido encostado às cordas, não foi, não é verdade, mas também não disse nada de novo, e portanto acho que fica marcado por aí. Corre o risco, o Primeiro-Ministro, eu tomei nota de algumas afirmações, designadamente diz Passos Coelho que 2012 será o ano da retoma económica, da viragem, portanto, confirma as palavras do seu Ministro da Economia, contrariou o Miguel Frasquilho, que tinha dito a semana passada que eventualmente o Governo iria pedir uma renegociação, uma adaptação dos prazos à própria dinâmica da economia e da evolução financeira de Portugal e da Europa. O próprio líder da Troika já afirmou. Exato, mas o Primeiro-Ministro hoje, eu restei a frase, diz: o Governo não vai pedir mais tempo, não queremos renegociar nada, não admitimos, não é esse o nosso caminho, queremos cumprir exatamente, portanto, o calendário, inclusive, é do primeiro memorando. Da parte da oposição foram citados alguns casos, o PS levantou novamente a questão das linhas de crédito, a preocupação com o crescimento económico, voltou a reafirmar, para satisfação do Jorge, o António José Seguro voltou a repetir várias vezes, eu pelo menos contei 6 vezes que o PS honrará os seus compromissos, que será um partido responsável. Era isso que eu ia perguntar. Isso significa honrar os seus compromissos? Significa um bom pronúncio. Pedir a fiscalização não vai pedir a Constituição do Orçamento. Não vai pedir. Não, isso nem sequer foi citado e não vai pedir. Mas o Nuno vai assinar? Não, assinar é evidente que não. Isso é um disparate. Estamos entre amigos, não é? Isso é um disparate. Mas acho um disparate permitir que um tribunal clarifique se oficial ou não uma constitucionalidade num diploma orçamental. Politicamente, eu estou-me a referir ao comentário político. Juridicamente, do ponto de vista constitucional, admito. Mas, como disse Sérgio Sousa Pinto, também a Constituição é política e os deputados são políticos. E o momento para se decidir sobre essa verificação da constitucionalidade, acho que não é agora. Jorge, eu acho que não é agora. Acho que deputados que se abstiveram, deputados que não levantaram a questão do corte dos 5% a 10% nos funcionários públicos. Mas sabe, quando eu fui deputado, abstive-me e fiz declarações de voto quando havia normas inconstitucionais. Sim, mas depois... Tive esse cuidado. Pronto, mas o Jorge depois não prosseguiu, fez o seu papel, poderá prosseguir como académico, como catedrático na área, certamente, mas do ponto de vista político, a execução e o combate faz-se no Parlamento, faz com argumentos políticos. Aqueles que se abstiveram, agora é que vêm levantar a questão constitucional, muitos deles, eu devo dizer aqui isto, e do meu partido, que nada suscitaram nenhuma questão a propósito, porque, mais uma vez, eu vou dar prova da responsabilidade do PS e daqueles que são, como eu, apoiante do António José Seguro. Mas a direção da bancada parlamentar pediu ou não aos deputados que demonstraram publicamente essa intenção para optarem pelo Não. A direção da bancada PS muito bem e os deputados têm dito cada um que assuma as suas responsabilidades. Cada um, quem entender que quer prosseguir por esse caminho, pois é livre de o fazer. Politicamente é sabida qual é a posição da direção da bancada e do Partido Socialista. Mas repare, já houve cortes pelo governo PS até 10% nos funcionários públicos. O PEC 4 previa o corte das reformas a partir dos 1.500 euros. E, portanto, isto... Também em relação ao debate, se me permite também, o debate acho que foi um debate frouxo e sobretudo foi um micro-debate, não foi um macro-debate, porque o debate incidiu sobre pequenas questões, acho que foram elucidadas aqui na peça, pormenores da vida política. Não julgo que esta seja a melhor maneira de fazer os debates na Assembleia da República. Acho que devem ser feitos em torno de temas da atualidade. Não me parece que o Primeiro-Ministro deva dar explicações sobre
atos de empresas que decidem transferir a sua sede para outro país, o caso de Jerónimo Martins, dava a ideia que o Primeiro-Ministro estava a defender uma empresa, estava a fazer uma explicação técnica. Acho que um Primeiro-Ministro, perante um Parlamento, não tem de descer a esse nível. Acho que essa não é a sua função. Mas eu também gostava é que o debate de hoje pudesse ter incidido sobre outra matéria, que é a matéria que tem dominado a semana. Como, por exemplo? Que é, imagine, João, imagine que é a questão de saber se os deputados devem ou não, no seu registro de interesse, declarar a sua pertença a organizações maçónicas ou secretas, secretas, não é? Seja o que isso for. Julgo que isso é um tema central da vida política. Sabe que o pano de fundo é um pano de fundo de grande desgaste da classe política e de descrédito total em relação à classe política, enfim, com honrosas exceções, uma delas será o Nuno Sá. Pelo menos é isso que eu sinto no plano da cidadania, da opinião pública em geral, sabemos que é isso que acontece. E os políticos têm deveres especiais. São cidadãos, com certeza, não perdem a essência dos seus direitos, mas como políticos têm deveres acrescidos de transparência. E julgo que, perante esta dúvida, perante esta má fama, julgo que seria importante o Estado dar um sinal de maior credibilidade no sentido de modificar a legislação aperfeiçoando-a, no sentido de obrigar os deputados a fazer essa declaração de interesse. Mas Jorge, tem que declarar que são maçons. Mas tem que declarar as suas pertenças nas suas diferentes organizações. Eu, quando fui deputado, o Nuno é deputado, lembro-me que preenchi uma declaração muito minuciosa, por exemplo, dizendo as associações sem fins lucrativos a que eu pertencia, associações científicas, associações desportivas, tudo isso está neste momento na lei. E, portanto, a partir do momento em que nós pertencemos a certas associações, tenham ou não tenham personalidade jurídica, que podem muitas vezes interferir na nossa decisão e no exercício do poder público de que um deputado tem, eu acho que isso é necessário que o cidadão saiba a que tipo de organizações é que os cidadãos pertencem. Claro que aqui há um problema mais profundo, e essa que é a questão mais difícil que eu estou aqui, desta minha, enfim, perspectiva, que é de saber se uma pertença a uma maçonaria é ou não uma religião ou é uma crença. Porque aí temos um problema particular, que é o facto de a Constituição não só garantir a liberdade de associação, mas a liberdade não está posta em causa, porque as pessoas são livres de ser e não ser, de sair e de entrar. Mas é o problema de ninguém poder ser perguntado acerca da sua religião ou da sua crença. Claro. Isso está expressamente previsto no artigo 41 da Constituição. O que está aqui em causa nos últimos dias... Portanto, como sabe, mas a maioria, como sabe, em grande sentido, na maioria dos casos, tem uma transcendência, embora seja diferente, por exemplo, do cristianismo ou do catolicismo, porque no caso de uma crença mais maçónica, a crença é uma crença deísta, acredita-se num Deus abstrato, que não intervém na história dos homens, enquanto numa crença cristã acredita-se em Deus, mas um Deus que interfere concretamente na vida das pessoas, portanto um Deus ou uma crença teísta e não deísta. Claro. Pelo menos tanto quanto eu percebo. Mas, meus senhores, mas deixem-me só colocar aqui uma questão que eu acho que é a questão fundamental, até porque a empresa proprietária do Diário Económico é visada em todas estas polémicas. Eu, sempre que se fala ultimamente em maçonaria secretas, faço sempre esse ponto de honra, essa declaração de interesse, porque acho que também é saudável que isso aconteça. Mas, pergunto ao Nuno e pergunto também aqui ao Jorge. Carlos, peço desculpa, já vamos ouvir a sua opinião acerca disto. Pela experiência que tem como deputado e que o professor teve como deputado, a maçonaria é de facto algo que aprisiona a liberdade individual dos deputados e os deputados da Assembleia da República estão reféns da maçonaria? Eu falo por mim, nunca senti isso. Fui deputado na última legislatura durante 1 ano e meio, nunca tive qualquer tipo de pressão nesse sentido, para agradar a este ou àquele, por força de uma ligação de uma fraternidade a outra fraternidade. Isso não existe. Agora, há uma coisa importante que não está associada a isto, mas está associada à ideia da liderança do grupo parlamentar. Ao contrário do que as pessoas pensam, um deputado individualmente considerado tem muito pouco poder. Isso, infelizmente, é um aspecto negativo do sistema político que nós temos e tem que ser mudado. Um deputado individualmente tem muito pouco poder. E, portanto, e hoje, nos grupos parlamentares, a liderança do grupo parlamentar, que é o seu presidente e os vice-presidentes, até 10, tem realmente um poder, a meu ver, excessivo no que respeita à gestão do partido político no Parlamento. Essa é a experiência que eu tenho do PSD. Gostaria que no futuro os deputados, sim, no PS as coisas são sempre mais complexas, não, às vezes, mas eu gostaria que no futuro o grupo parlamentar tivesse menos poder, a direção, e mais poder, mais autonomia aos deputados individualmente considerados, porque são eles que são eleitos
não é a direção do governo que é eleita pelo povo. Sobre esta questão. Mas responda-me eu a esta conheço questão. deputados maçons, conheço deputados de diferentes partidos, do meu também, que já declararam que são maçons, e nunca senti de forma alguma nem nenhuma pressão sobre mim próprio, nem que as decisões deles fossem condicionadas por esse facto. Deveria haver esta declaração de interesse? Eu colaboro também queria dizer isso com toda a franqueza e fazer justiça, colaboro com o canal Económico TV, conheço o espaço, conheço as pessoas, e é um espaço de liberdade total, onde transmito aqui as minhas opiniões. É bem ilustrativa dessa liberdade. Total liberdade, total abertura. E, portanto, não acredito que haja nenhuma forma de pressão e que isso coloque em causa, não verifiquei, pelo menos até o momento, coloque em causa o sentido de Estado e o sentido de responsabilidade. Não tenho experiência, não sou, portanto, não sei do outro lado a que é que se obrigam, mas não vejo essa consequência prática. Mas quero aqui dizer uma coisa, como o Jorge disse bem, os deputados, aquilo que são instituições, que são existências que têm personalidade jurídica e, portanto, podem assumir um nível de influência, desde logo por interesses económicos sobre as decisões dos deputados, deve ser declarado. Tudo aquilo que não é uma organização que não tem personalidade jurídica e, portanto, não interage, desde logo eu receio esse, com a influência, com o mundo económico, com a decisão que o deputado e o decisor político possa tomar, eu acho, sinceramente, que não faz nenhum sentido. E estou à vontade, como já disse, acho que já entenderam para o dizer, não tenho nenhum interesse particular nesta matéria, mas repare, primeiro... Eu tenho um interesse particular de contribuir para a discussão e para aperfeiçoar a legislação como constitucionalista e como cidadão. Também para a transparência. Há ceticidade, eu ouvirei o Carlos para a opinião dele sobre isto. O Carlos está muito calado hoje. Está-se a guardar para o fim. Primeiro argumento, a ascetividade, a busca da ascetividade absoluta, sermos totalmente ascéticos, olhando para o mundo, é impossível. Isso é uma utopia, é uma demagogia total. Não existe, como é evidente. Segundo, portanto, qual é o limite da busca dessa ascetividade que não influencia os deputados? É o bom senso, porque repare, se entrarmos nessa questão de também aquilo que não tem personalidade jurídica, também aquilo que não está organizado, que podemos controlar e que existe, tem existência e que tem interesse e interage com o mundo e com as organizações, também com existência jurídica. Se formos para esse campo, eu digo, mas então os clubes de futebol, a confraria do vinho do Porto, das tripas, das papas de Sarrabulho... Não pode haver tráfico de influências, isso é que é um crime. Tem que haver um limite da lei penal. A minha preferência pelo bacalhau, por ser da confraria de bacalhau, quando for uma lei ao Parlamento que tenha a ver com cotas de pesca... Você tem que declarar símbolos, você não pode votar essa lei. E agora pergunto também, declarando a maçonaria, mas então a religião, que é algo, fé, é crença, é dogmático, não influencia até que eles têm medo das consequências de não cumprir aquele que é o projeto de vida e o projeto de sociedade da religião. Não influencia o político, muito mais temente a Deus. Portanto, teremos agora também todos que declarar qual é a nossa religião. Portanto, haja bom senso nestas questões. Carlos Marcos de Almeida, qual é a sua opinião sobre esta questão da maçonaria, tráfico de influências e eventual aprisionamento dos deputados por parte Eu acho que há aqui dois pontos que devem ser sublinhados. Por um lado, aquilo que o Nuno disse, e com razão, essa ideia de que os deputados ou os decisores públicos devem ter um determinado grau de assertividade. Isso não existe. E, por outro lado, de alguma forma, o polo oposto é achar que a vida pública deve ser completamente transparente. E ao ser completamente transparente, isso, de alguma forma, é a negação da própria democracia, porque há sempre uma esfera privada que pertence ao universo de cada um e que deve ser preservada, não apenas nos seus comportamentos públicos, mas também através da lei. Vamos ter que declarar as nossas amizades. Exatamente. Sim, no limite teríamos que declarar as nossas amizades. Claro. E, portanto, eu acho que ter que declarar tudo e rigorosamente tudo é uma intromissão que passa uma barreira mínima de civilidade a que está associada à democracia e entramos num regime mais totalitário que democrático. Aliás, Salazar, como sabem, proibiu as organizações secretas, a lei de 1901 de 35. Exatamente. Exatamente. Mas o argumento político era que a Primeira República tinha sido dominada pela maçonaria, ou seja, a maçonaria em Portugal é uma espécie de bête noire e de quando em vez aparece sistematicamente a ideia da maçonaria. E faz vender jornais? Vende muitos jornais, é verdade, abre muitos dos noticiários, ou seja, parece que existe sistematicamente na história portuguesa, para a política contemporânea, uma conspiração oculta, quase sempre liderada o fantasma da maçonaria. Pela maçonaria, que justifica tudo e mais alguma coisa. Portanto, não é em vão que neste momento
em que Portugal atravessa uma crise económica, que estamos sobre ajuda externa, o que é que se vai debater? Vai-se debater se deputado A, se deputado B pertence ou não pertence à maçonaria, se existem ligações entre os serviços secretos e entidades privadas. Portanto, novamente, é um desvio da atenção que faz com que os portugueses debatam aquilo que é acessório e não debatam aquilo que é essencial. Portanto, a questão da maçonaria só se põe em termos políticos se ela implicar um conflito de lealdades. E essa questão é que é importante. E de interesses. Associado à questão da lealdade, é obviamente a questão de interesse. Se aquilo que pauta a decisão do decisor político é a sua afiliação para com a organização ou é o bem público. Ou uma pessoa competente. Isso é que tem que ser, nesse ponto é que é um ponto que tem que ser aferido e tem que ser pensado. Aí é que é perigoso, porque aí sim a maçonaria pode se tornar esse elemento subversivo dentro de um quadro legal e democrático. Fora isso, não vejo que haja, para já, este entusiasmo. É bem mais interessante estarmos todos a discutir este entusiasmo, que é uma espécie de reality show político, mais do que outra coisa, do que estar a discutir aquilo que é essencial. Eu acho que é sempre bom, é sempre nós discutirmos a transparência no Estado de Direito Democrático. Eu concordo. E aperfeiçoarmos os deveres que são inerentes ao Estatuto dos Políticos. Eu concordo se... Acho que essa conversa nunca é uma conversa menor. Eu concordo se uma coisa não obstaculizar a outra. Não se trata de banir a maçonaria, nem de dizer não, já agora que deixe-me terminar a frase. Obviamente. É só terminar a frase. Ok? Só terminar a frase. Eu não estou a dizer que uma coisa deva obstaculizar a outra. O que eu estou a dizer é que muitas vezes elas são usadas como moeda de troca. Discute-se um ponto que é um ponto acessório para não se discutir um ponto que é um ponto fundamental e essencial. Claro que tudo em democracia... Mas hoje o debate quinzenal também não tinha muito para discutir. Tudo em democracia, mas eu ainda não falei, nem disse qual era a minha opinião sobre o debate. Mas, portanto, tudo em democracia deve ser discutido. Agora, o que não se deve fazer muitas vezes é mascarar os assuntos com o barulho e com o entusiasmo e com a excitação, que daqui a 15 dias já ninguém se lembra de nada. Hoje está tudo muito excitado e provavelmente ainda ninguém se lembrou, mas provavelmente alguém estará a pensar ou irá dizer nos próximos dias de que a situação atual em Portugal é da responsabilidade das decisões que foram tomadas não pelo bem público, mas pelas ligações que hipotéticos decisores políticos teriam contra a favor para continuar. Mas esta questão, Carlos, para continuar o seu raciocínio, esta questão da maçonaria, e dando-lhe a estrada para comentar também o debate, que é bastante mais importante, mas surge na Assembleia da República e surgiu também hoje no debate em alguns relances. Esta questão, designadamente sobre a questão, quando o Sr. Primeiro-Ministro se referiu, e o António José Seguro também, à questão de apagar, de não apagar as expressões, claro que estava implícito o relatório que deu origem a toda esta questão, e a questão das influências, e agora a transparência que os deputados, e o António José Seguro também já foi questionado sobre isso, e o Passos Coelho que não quis responder, que aliás disse outra coisa que eu não estou a pensar. Isso só a propósito do debate de hoje. Esta questão pairou também sobre o debate de hoje. Mas isso vai exatamente ao encontro daquilo que eu estou a dizer. É que o debate hoje foi um debate politicamente completamente esvaziado. A história do Partido Socialista agora ter descoberto que o governo está apaixonado, uma palavra fantástica, como se alguém possa estar apaixonado pela austeridade. Isto já foi repetido 3 vezes. O Nuno diz que é verdade, atenção. O Nuno diz que é verdade. O raciocínio. Okay? Aliás, já o disse no programa. Onde politicamente não há rigorosamente matéria, o governo não tem nada para dizer, a oposição não tem nada para contrapor, está-se a debater minudências, subitamente para sobre o debate, mas não são as reformas que estão a ser discutidas. Mas foi debatido hoje? Não. Não foi. Portanto, se foi, as reformas são enunciadas. Mas depois o debate é de alguma forma infectado, e o termo correto é infectado, por este vírus da suspeita, como diz o Nuno, que não traz nada e sobretudo por aquilo que não se diz. Não traz nada como debate que houve. Não traz nada de salutar à vida política, pelo contrário. Traz, assim, um clima de desconfiança, de decadência, de degeneração,
que é bem mais perigoso. Eu discordo dos dois colegas de painel, porque eu tenho sobre este debate outra percepção. Eu acho que o debate foi morno, foi desapaixonante no sentido como se apresentou, da forma, digamos, visualmente e do ponto de vista da audição. Sobre o conteúdo, eu discordo da análise que os dois fazem. Era preciso estar com muita atenção. Foi. E o que o António José Seguro fez, eu vou explicar. Mas já agora o que o António José Seguro faz, ensaia, porque eu só disse aquilo que eu só comentei o lado do governo, como correu para o debate. Eu acho que o António José Seguro deu algumas pistas, deu sinais políticos claros. Não sei se o fez da forma mais eficaz, admito que esteja primeiro ping-pong, depois intervenções mais substantivas, mais demoradas. Mas que o que o António José Seguro diz é o governo não traz nada para além da austeridade. Uma linha de crédito de 1.000 milhões de euros é ridículo, como já disseram os próprios setores. E como eu também já tinha dito, há uma divisão, António José Seguro disse isso, ideológica, porque o próprio Passos Coelho também diz que, independentemente do memorando da Troika, este era o caminho. E disse-o. E honra seja feita. O Primeiro-Ministro disse-o. E o que o António José Seguro fez foi, sim senhora, seremos responsáveis no âmbito daquilo que assinamos e do primeiro memorando. Se prosseguirem por esta linha de mais e mais austeridade, sem olhar ao crescimento económico e querendo desmantelar tudo aquilo que é Estado, tudo aquilo que é público, como o próprio Passos Coelho assumiu. Nós queremos, Passos Coelho disse assim de frase, nós queremos uma sociedade diferente, reformar, transformar, dando a agenda liberal, que o próprio é evidente que tem. E o António José Seguro demarca-se disso e anuncia que esse não é o caminho dele. Tal qual eu disse, atenção, haverá mais orçamento de Estado e haverá mais política, mais entendimento. E eu não vejo tanta coisa. Não existe. Ou seja, nós já percebemos. Como a mensagem do António José Seguro não passou, o doutor Nuno Sá vem aqui, de alguma forma, fazer a interpretação daquilo que era a intenção do António José Seguro, que nós percebemos. Está a dar a interpretação dele, seguramente. Está a dar a interpretação, mas que não passou. Jorge Bacelar, não teve esta leitura das intervenções do líder do Partido Socialista? Uma é realmente a mensagem do Dr. António José Seguro, não passou. Ainda bem que o Nuno nos ajuda a compreendê-la. Eu estou a falar da própria mensagem. Eu não estou preocupado com isso. Não, mas deixe-me explicar. Mas há outra coisa. Eu não falei da mensagem do governo. O que é preocupante é que há um anúncio de uma divergência de intervenção política. Há uma divergência. Temos 2 minutos para o final do debate. É uma contradição óbvia naquilo que é a posição do Partido Socialista. É que o Partido Socialista diz que quando o Governo avança ou quando o Governo renegocia partes do memorando, o Partido Socialista vem dizer este não é o memorando que nós assinamos. Portanto, o Partido Socialista tem uma percepção estática do memorando. O memorando é aquilo que foi assinado naquele momento, ponto final. Ponto final. O memorando, estive atento, o memorando é um processo. Mas, ao mesmo tempo, quando convém, o PS vem dizer que quer renegociar o memorando nos prazos. Portanto, por um lado, é fiel àquilo que assinou e isso está parado no tempo. Por outro lado, quer renegociar quando é na questão dos prazos. Portanto, não é verdade. Ou quer pelo menos ter uma intervenção mais ativa na renegociação. Na desalavancagem dos bancos, na necessidade daquilo que são as metas orçamentais se adaptar à redução do crescimento económico na Europa e que vai prejudicar as nossas exportações. É a questão dos prazos. É substantivo. Meus senhores, deixem-me passar a palavra ao Jorge Bacelar Gouveia. Não era só a questão agora. Como é um assunto de que gosto e que Carlos Marcos de Almeida. A questão da fiscalização das fundo de informações nas secretas, também era ligada à questão da maçonaria. Tem passado pela pública a ideia de que houve ali uma manipulação de relatórios, isso não é bem verdade. O que realmente... Até tem passado para a opinião pública a possibilidade de uma concertação do Bloco Central para pagar alguma coisa. Tal como as coisas costumam ser feitas, ou há um relatório que seja consensual e em que os partidos acordam em assumi-lo, ou se isso não é possível, cada partido faz a sua interpretação dos factos e tira as suas conclusões. Acho que isso não é nada de condenável. Agora, não há aqui manipulação nenhuma. Portanto, os partidos não concordaram numa base comum porque têm uma diferente visão das coisas e fizeram a sua própria cada partido faz o seu relatório. Como sempre, é perfeitamente legítimo em democracia. E é mais transparente. Meus senhores, como sempre, é um prazer tê-los aqui. Muito obrigado pela vossa presença. Bom fim de semana. Até à próxima sexta-feira. Esta sexta-feira no Enfoque debatemos o debate quinzenal.